Vamos de novo. Meus nobres cartoleiros, meus amigos de Super Dicas, sejamos muito bem-vindos para mais uma rodada, dessa vez a quarta rodada do Cartola FC, onde finalmente os jogadores aí que atuaram as 3 primeiras rodadas e até mesmo os que não atuaram estão dentro do sistema de valorização que vai valer até a última rodada. Desta vez, o jogador, para poder valorizar, precisa apenas tirar uma nota maior do que a que ele fez na última rodada. E caso ele seja estreante, ele precisa tirar uma nota muito próxima do seu preço, porque a partir de agora ficou muito difícil para um jogador estreante poder ter uma boa valorização. Eu já começo assim explicando e também mostrando a pontuação do Super Toro na terceira rodada. Infelizmente, mais uma zica no Cartola, tá difícil esse ano. Nós tiramos 43,97 pontos, desvalorizamos incríveis 3 centavos de cartoleta. Estamos agora com 96,99 cartoletas. Infelizmente foi uma rodada que os atacantes mais uma vez não ajudaram. Gilberto não fez gol contra o Avaí, o Fred não fez gol contra o Goiás, Diego Souza não fez gol contra o Fortaleza, e aí fica difícil, né? Nós tivemos no meio de campo o Rodriguinho, o único que ajudou, e tivemos na defesa um importantíssimo SG do Corinthians contra a Chapecoense, e aí o Fagner e a nossa aposta Carlos Augusto, que até fez um gol, né? Os dois tiraram 14 pontos, e eles aí junto com o Rodriguinho e junto com uma outra coisinha ou outra que a gente acabou acertando, tiramos aí 43,97 pontos numa rodada que a gente entende que foi mais uma vez zicada. E agora estamos aqui prontos para poder jogar essa quarta rodada. Mais uma rodada que essa tinha tudo para ser fácil, e além de ser fácil, tinha tudo para ser uma grande loteria, porque as equipes favoritas têm muitos bons jogadores de cartola. A gente não ia ter condições de escalar todos, então teríamos que arriscar, deixar bons jogadores de fora, e aí não ia poder errar, porque um erro, o colega do lado poderia ter o jogador que imitou, e a gente ficaria para trás nas ligas, né? Mas nós vamos ter tantos desfalques, e alguns times a gente tem dúvidas se os jogadores vão atuar. Eu inclusive estou arriscando que no caso do Santos, que é um dos favoritos da rodada, pega o Vasco, o Jean Mota e o Rodrigo vão a campo. Estou arriscando isso. O Santos ficou uma semana só treinando. Não vejo razão nenhuma para que eles não joguem. Não é possível que o elenco do Santos é tão forte assim para jogadores do porte de Rodrigo e Jean Mota serem dúvidas se jogam ou não. São os principais nomes aí da equipe. Então eu vou arriscar que eles joguem. Você tem Flamengo e Chapecoense, que o Flamengo vai com time alternativo. Se fosse com força máxima aí, Bruno Henrique, Gabigol, certamente estaria no time de todo mundo, praticamente. Aí você tem Atlético Paranaense e Bahia. Atlético Paranaense também vai com time alternativo, tornando a rodada um pouco mais complicada. E aí você tem, eu já falei o Atlético, eu já falei o Santos, já falei o Flamengo. Praticamente esses 3 aí são fortes favoritos. Aí a gente poderia apostar em alguma coisa para quem desejar, né? Do Internacional contra o Cruzeiro, que mesmo sendo um jogo equilibrado, eu vejo que o Inter tem um favoritismo interessante em casa, pela fase que vem tendo e pela fase do Cruzeiro. E dos outros jogos a gente pode fazer apostas pontuais aí. Eu, por exemplo, tô pegando no Corinthians e Grêmio, fazendo uma aposta que são 2 times que têm bons jogadores de cartola, né? Então, dito isso, a nossa escalação vou apresentar agora para vocês. Ela foi feita, ficou até baratinha, ao preço de 91 cartoletas e 77 centavos. No gol nós vamos com o Paulo Vitor. O Paulo Vitor, goleiro do Grêmio. Logicamente, com alguns riscos, né? Porque o Grêmio joga contra o Corinthians fora de casa. O Corinthians tem aquela tradição de não chutar muito. E nas vezes que chuta, acaba fazendo gol, o goleiro não consegue se recuperar. Eu tô apostando no Paulo Vitor, primeiro pelo preço dele, e segundo porque o Grêmio está numa situação muito delicada no campeonato, precisa começar a fazer pontos, e então é um time muito forte, e nessas horas
pode não importar muito aí o adversário, o time precisando ganhar, muitas vezes consegue. O Grêmio nos passa essa confiança. Então, nosso goleiro é Paulo Vitor. Nas laterais, nós vamos com o Jorge dos Santos, que apesar de estar provável, sempre fica aquele pezinho atrás também. Pô, será que vai jogar mesmo? Mas nós estamos arriscando que joga. O Santos, para mim, é muito favorito contra o Vasco. E na outra lateral, vamos com o Gilberto, do Fluminense. Uma aposta num clássico, né, contra o Botafogo. Um jogador que tem história no Cartola. A gente acabou chegando ao ponto de escalar ele, porque não vai ter Renan Lodge, não vai ter René, e o Fagner é péssimo para valorização, porque a última rodada que ele jogou fez 14 pontos, e a gente está com pouca cartoleta, não pode correr um risco tão grande. Então nós vamos com o Gilberto, a nossa zaga bem baratinha, o Tuller, zagueiro do Flamengo, tem um jogador do Flamengo na defesa, mesmo não sendo um cara bom de cartola, e o Rodrigo Moledo, do Internacional. Eu confesso que eu gostaria do Vitor Cuesta. Me aparenta estar numa fase muito interessante. Mas o Moledo também é muito bom zagueiro, né? Bom de cartola. E está mais barato, para nós é melhor. Então nós vamos com o Rodrigo Moledo. Meio de campo, nós vamos com o Diego e Jean Mota. Mesmo Jean Mota estando dúvida, eu vou arriscar que ele vai jogar. E aí o terceiro meia teve que ser uma aposta, né? Virou o nosso cartola para terceiro meia. Realmente tá bem escasso, né? Parece um deserto. Nós temos que arriscar bastante. Faltou ali um Patrick, faltou ali um Bruno Guimarães, né? Que aí faria uma trinca de meias interessantes. Então a nossa aposta está sendo no Matheus Sávio, jogador do CSA, que me parece ser um bom jogador. E esse jogo Avaí CSA são duas equipes que não estão bem na competição, não são equipes que vão dar muito trabalho, né, para os grandes times do Campeonato Brasileiro. Então, se for um jogo de gols, eu acho que o Matheus Sávio tem chance aí de ter uma boa pontuação. E aí na frente nós estamos com o Rodrigo dos Santos, também apostando que ele vai jogar. O Vitinho é o nosso capitão. E o terceiro atacante é o Pedro, do Fluminense, que eu fiquei muito em dúvida se eu colocava o Pedro ou se eu colocava o Paulo Guerreiro, do Internacional, que eu também acho que é um nome muito interessante para essa rodada. E aí, nós somos facilitados pelo Atlético Paranaense, né? Vai 100 jogadores nessa rodada, os nossos amigos Rony e Marco Ruben estarão de fora. Se tivesse um deles e ainda tivesse o Gabigol e o Bruno Henrique, né, por parte do Flamengo, aí seria aquela rodada que a gente estava dizendo, uma rodada com muita gente boa, não daria para escalar todo mundo, a gente teria que correr o risco, né, escalar o jogador e torcer para o outro não mitar. Então, o nosso técnico fechando é o Jorge Sampaoli, o preço do time, como eu tinha dito, 91 cartoletas e 77 centavos. Paulo Vitor no gol, Jorge Gilberto nas laterais, Tuller e Rodrigo Moledo na zaga. Meio de campo, Diego, Jean Mota e Matheus Sávio. No ataque, Vitinho de capitão, Rodrigo do Peixe e Pedro do Fluminense com o técnico Jorge Sampaoli. Valeu, galera. Vamos com tudo, hein? Aquele abraço e bora mitar!